Bem, com muito prazer, mais uma vez, conversando com o professor Delfim Neto, e claro que o assunto que está aí marcando há várias semanas, e especialmente a partir do 3 de novembro, é o resultado das eleições norte-americanas, e agora, a partir de 20 de janeiro do próximo ano, com a nova administração democrata do presidente Joe Biden. Eu queria primeiro agradecer outra vez estar conversando com o senhor, e primeira questão, colocar o seguinte: e aí, como que o senhor, qual o significado político e econômico dessa nova administração democrata a partir de 20 de janeiro? Vila, na minha opinião, nós deveríamos traduzir o documento que o Biden apresentou no seu programa. É uma coisa detalhada, praticamente dia a dia, o que será preciso fazer nos primeiros 100 dias, em matéria de legislação, em matéria de decretos, em matéria de estímulos à economia de toda a natureza. E, na verdade, esse documento é muito interessante. Se você me permite, eu vou te mostrar. Claro, claro. Ah, ok. É um programa muito interessante. Sim. Porque ele descreve dia a dia o que nós vamos fazer a partir de 20 de janeiro, quando eu tomo posse. O primeiro objetivo realmente é uma mudança completa no combate ao Covid-19. É levar a coisa a sério, levar o negócio coordenado, a ação nacional para combater o Covid-19, que já bateu mais de 200 mil pessoas. É uma coisa realmente muito, muito importante. O segundo é o restabelecimento do papel dos Estados Unidos no mundo. Volta-se ao Acordo de Paris, se restabelece a NATO, ou seja, os Estados Unidos voltam a pertencer ao mundo, em vez de se isolar do mundo. Agora, mas é muito interessante, porque as medidas são de reconstrução do papel dos Estados Unidos no mundo, que foi destruído por um psicopata, na verdade, e que perturbou o mundo, produziu, na minha opinião, o Trump produziu um atraso na economia do mundo. Eu diria, no processo civilizatório, que vai ser muito difícil de superar. Esse programa deles é um exemplo para o Brasil. É o que nós vamos precisar fazer depois do governo Bolsonaro. Restabelecer, na verdade, um sistema democrático e civilizador. Uma coisa importante em educação, por exemplo, é a eliminação de todas aquelas restrições que foram impostas a estudantes estrangeiros, as restrições, quotas, discriminação religiosa. É um programa de devolver para os Estados Unidos aquilo que ele foi. É uma coisa, em matéria de finanças, por exemplo, é você recolocar no Tesouro pessoas que têm um grande interesse não apenas no desenvolvimento americano, porque a moeda americana influi no mundo. Sim. Você vai... Um velho secretário do Tesouro americano dizia: o dólar é a minha moeda, mas é o problema teu. É, na verdade, dizer o seguinte: o dólar é a minha moeda e é um problema nosso. Quando eu o manejo, como eu sei que tem uma posição espetacular, muito forte no mundo, quando eu o manejo, eu firo os meus amigos e os meus inimigos. De forma que eu preciso levar com muito cuidado esse negócio. Ele propõe, na verdade, um investimento entre 1,5 bilhão, entre 1,5 trilhão e 2 trilhões de dólares, para dar um impulso fiscal nos Estados Unidos, e seria um impulso fiscal no mundo. É a maneira que se expande a economia americana,
você facilita a expansão do mundo. Sim. Então, uma coisa em política externa é a eliminação de todas as restrições que foram postas por ele. É eliminar essa ideia de que qualquer muçulmano é terrorista. É um, é um processo civilizatório. O programa do Biden devolve para os Estados Unidos a grandeza que ele teve um dia. Sim. No campo, por exemplo, da imigração, um dos pontos mais importantes é reunir aquelas famílias que o Trump desuniu, que estão perdidas, ninguém sabe aonde. Isso é incrível. Você é uma das coisas mais inacreditáveis que aconteceu. E, no fundo, é uma manifestação antirracista, ou seja, os Estados Unidos se torna de novo um país aberto ao reconhecimento de que é um país de imigrantes e que cresce com a imigração. Ele não diminui. É evidente que você tem que fazer uma política adequada. Claro. Não vai fazer, você não vai isolá-lo do mundo. O programa do Biden, Brilas, eu considero que deveria ser traduzido para o português, para nós compreendermos o que devemos fazer depois do governo Bolsonaro. Agora, tudo indica que, então, a nova administração americana deve estabelecer novas relações com a Europa, né, diferente do que essa relação de tensão criada pelo Trump, com o Oriente Médio e os países muçulmanos, a relação com a China é um ponto, né, como é que vai ser, com a Rússia e conosco aqui, né, com o Brasil, né, que é uma preocupação que nós devemos ter, né, e nós somos... temos uma relação próxima com os Estados Unidos, muito próxima, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Relações muito próximas. No campo cultural nem se fala, no campo econômico, no campo político, geopolítico. Como é que tudo isso vai ficar, né, professor? Não, na minha opinião, é exatamente o conhecimento do programa do Biden vai nos obrigar a pensar o que é que nós vamos fazer. Porque nós também, numa certa medida, acompanhamos a destruição do Trump. Perfeito. Numa certa medida, nós nos submetemos àquela à mudança que o Trump impôs à economia, à sociedade americana. Então, na minha opinião, é exatamente o conhecimento de para onde irá os Estados Unidos da mão do Biden é fundamental para que a gente entenda como nós vamos rearranjar as nossas políticas com relação à China, com relação à Rússia. Com relação à China, nós temos que compreender que, na verdade, nós somos parte de um mundo que está integrado com a China. Nós somos hoje ligados umbilicalmente com a China em matéria de importação e exportação. E o próprio Estados Unidos depende da China. A China, na verdade, é proprietária de uma boa parte da dívida dos Estados Unidos. Exato. É uma nova compreensão de um mundo que tem que ser harmônico, é um mundo que, é claro que as divergências existem, que as diferenças existem, que os interesses nacionais existem, mas que tudo isso tem que ser posto dentro de um balaio civilizatório, de cooperação, não de tensão, de luta, de briga, de ameaças, reconstruir os instrumentos multilaterais que ele destruiu, como a OMC. Perfeito. Ele até tinha alguma razão no início. De fato, a OMC não viu com olhos adequados a expansão da China a partir de subsídios gigantescos. Ele tinha uma certa razão de expor isso, mas o que ele deveria ter ido é a OMC, e da OMC defendido a ideia de que agora chega, demos para a China a capacidade de se tornar uma nação extremamente importante, mas agora ela vai ter que respeitar as leis internacionais. Os subsídios terminarão, ela abrirá o seu espaço para que o sistema financeiro internacional trabalhe na China,
ela vai respeitar as leis de patentes, ela vai respeitar, na verdade, as leis internacionais. E isso ele teria conseguido com facilidade, porque ele teria tido uma aprovação no OMC, e se a China se recusasse a atender a isso, não era preciso nenhuma briga. Simplesmente os países começariam a reduzir as importações da China e a China murcharia de volta. Sim. É que a atitude guerreira, a atitude de tensionar as coisas e obtê-las, na verdade, à força, levou à destruição que nós estamos vivendo. Deixa eu colocar uma questão para o senhor, para depois falar do Brasil. O senhor escreveu, gosta muito de história econômica, eu também gosto de história econômica. E se a gente for lembrar, esse processo de globalização, a expansão marítima portuguesa, ali já no século XV, depois do século XVI, cria esse mundo global. Só lembrar que quando os holandeses ou a Companhia das Índias Ocidentais invade o Brasil, invade Angola na África e tem presença na Ásia, né? E a disputa é global tal. O mundo, durante um largo período, não sei se eu estou errado, aí eu queria que, por favor, o senhor comentasse, o eixo dinâmico, durante muito tempo, foi o Oceano Atlântico, a economia atlântica. Nas últimas 3 décadas, a região Ásia-Pacífico tem um crescimento fenomenal. O senhor aí, como um analista, um pesquisador, alguém que gosta também de história econômica, que escreveu sobre história econômica, será que esse é o movimento de deslocamento do eixo econômico do Atlântico para a região Ásia-Pacífico? Eu acho que isso voltou para o Pacífico. A China sempre foi o império do meio. Sim. Há 200 anos, a China era a maior potência do mundo. A China era portadora da ciência. Tanto que a pólvora, a bússola, Sim. são descobertas chinesas. Ou seja, o poder de fazer a guerra e a capacidade de saber onde ir. Exato. Então, aliás, no manifesto, isso está muito bem expresso, não se referindo à China, mas se referindo que essa globalização é que produziu a verdadeira revolução mundial. Tanto que a luta do proletariado termina que é proletariado de todo mundo univos, não é um proletariado de um país, do planeta, né? De todos os não proprietários, Sim, de sim, todos sim. os explorados pela propriedade privada. Sim, sim. E esse processo, como é que o Brasil, né? Nós somos um país do Atlântico, tivemos economicamente sempre vinculados à economia atlântica. Nós temos também de virar um pouquinho o nosso, até por razões geográficas, né? Como é que fica essa nossa relação com essa economia dinâmica da região Ásia-Pacífico, professor? Mas nós estamos integrados nessa. O desenvolvimento dos últimos anos está associado, na verdade, ao desenvolvimento da agricultura tropical que foi inventada no Brasil. Quer dizer, hoje nós somos talvez não, seguramente, um dos mais importantes fornecedores de alimentos para o mundo. Provavelmente hoje somos maiores que os Estados Unidos desse ponto de vista, que é o segundo fornecedor. Perfeito. Então, o que acontece? Nós fomos arrastados para esse processo pelo próprio desenvolvimento da agricultura tropical que nós fizemos no Brasil. O Brasil é parte desse processo, e nós não podemos ignorá-lo. Quando eu vejo essa hostilidade, por exemplo, à China, ela é produto de uma profunda ignorância de como as coisas começaram e vão continuar. Não podemos não gostar do regime chinês, mas a gente tem que entender que a China não é uma sociedade, na minha opinião, culturalmente capaz de uma democracia. A China é realmente uma sociedade que tem uma cultura, digamos, associativa. Não existe um chinês, existem os chineses, que Sim. pensam de uma maneira diferente, principalmente do ponto de vista religioso.
que eles chamam de filosófico. Perfeito. Essa dá uma boa discussão, né? Porque as dinastias, as várias dinastias que sucederam na China, a centralização do Estado, né? Que na China é milenar, né? O papel de centralização pelo imperador e que agora seria feito pelo partido, esse papel que historicamente os imperadores fizeram. O partido substituiu o imperador. E quando você olha, eles tiveram papel moeda muito antes do Ocidente. Sim. Tá? É uma história sensacional, esse negócio. Primeiro, ela foi invadida pelo Ocidente, numa larga medida destruída pelo Ocidente, e depois reconstruída pelo imperador, o Mao, que era o partido. Isso você tem toda a razão. É por isso que ela se acomoda tão bem. Há 5.000 anos de um controle pelo imperador, admite o controle pelo Partido Comunista. Ele substitui-se ao imperador. É uma grande discussão. Deixa eu recolocar a questão dos Estados Unidos para o senhor. Como é que o senhor imagina que vão ficar as relações Brasil e Estados Unidos sob a administração de Joe Biden a partir de janeiro? Eu acho que eu vejo uma grande abertura no programa do Biden. Eu creio que nós vamos ter alguns problemas, principalmente no campo, digamos, ecológico, mas eu não creio que vá ter uma grande dificuldade. As propostas são razoáveis. O Brasil também tem maior interesse na conservação da Amazônia. Quer dizer, você pode saber ou divergir em como vai protegê-la, mas todos nós sabemos que a Amazônia é absolutamente fundamental para a própria existência do Brasil. O rio de águas que vem da Amazônia e permite que essa agricultura tropical se realize, seria destruído no momento que nós destruíssemos a Amazônia. De forma que os interesses são nossos, são iguais aos dos estrangeiros. Não é que a Amazônia seja o pulmão do mundo, como se costumava dizer. Não, mas a Amazônia é o pulmão do Brasil. Deixa eu aproveitar uma última questão e pegar a questão da Amazônia. Que o Brasil vai ter de discutir, nunca discutiu seriamente, o que fazer com a Amazônia. Quer dizer, a Amazônia tem todo esse papel fundamental no meio ambiente, nas questões, como o senhor lembrou, da questão climática, mas há a questão da defesa territorial, tal. Mas tem questões que nós temos dificuldades, da boa discussão, não daquela discussão rasteira sobre a Amazônia e tal, daquele nacionalismo que é sempre o último instrumento do político canalha, né? Para lembrar a velha frase. Agora, uma vez eu fiz umas críticas à Zona Franca de Manaus e uns políticos do Amazonas não gostaram e até me trouxeram documentos, conversaram comigo, eu ouvi, etc. Mas eu não me convenci. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor analisa a Zona Franca de Manaus? Deixa eu lhe dizer, a Zona Franca de Manaus foi construída para que nós pudéssemos explorar as condições naturais daquela riqueza. Aquilo não era para ser simplesmente uma zona franca. Era uma zona franca, sim, para exportar os produtos da floresta conservada. A ideia era muito mais profunda. Depois é que foi, na verdade, reduzida simplesmente a uma questão de um porto livre de exportação. A Zona Franca não foi para fabricar motocicleta. A Zona Franca foi feita para você construir cientificamente, cuidadosamente, como seria possível explorar a floresta de pé. De que maneira você poderia, que é de uma riqueza enorme,
como você poderia fazê-lo. A Zona Franca foi para isso. Depois é que a Zona Franca foi... e essa era a ideia quando foi introduzida na Constituição de 67. Eu instalei a Zona Franca em 15 de março de 67, depois do governo Castelo Branco. A ideia original não era uma fábrica de motocicletas para exportar para o próprio Brasil. Era, na verdade, a constituição de um organismo que, com conhecimento científico, com cuidados especiais, pudesse encontrar como, na verdade, usar a floresta sem destruí-la. Perfeito, perfeito. Eu queria colocar outras questões, vamos deixar para o próximo encontro, mas tem uma questão que eu vou deixar para o próximo, que é a seguinte: conversar com o senhor é sempre um imenso prazer, porque o senhor conhece não só a sua experiência no executivo, no legislativo, o senhor conhece teoria econômica, conhece profundamente a economia e conhece história. O que me chama a atenção nos jovens economistas é que eles não conhecem história. Mas deixa eu lhe dizer, essa talvez seja a falha mais brutal da formação dos economistas. Nós tivemos muita sorte na FEA. Nós fomos beneficiados primeiro, com uma injustiça num concurso na filosofia, que não entregou a cadeira para Alice Canabrava. Ela veio para a escola e lá construiu uma escola. Se você pegar todos os trabalhos produzidos na FEA, em matéria de doutoramento, de cátedra, de concursos, você vai ver que é uma combinação de história, mas a história é construída com fatos. Você constrói a história com fatos. É como dizia Alice, você constrói a história com os testamentos. E acho que eu já te contei, eu fui escravo da Alice. Passei um ano copiando no Correio Paulistano os anúncios de venda e compra de escravos. A Alice ela nos ensinou a trabalhar com fatos. Sim. A vantagem é que você complementou isso com um conhecimento estatístico. Então, você pode construir alguns modelos que reproduziam essa realidade. Talvez eu acho o seguinte: economia sem história é a mesma coisa que economia sem tempo. É muito boa. E só uma observação de meio minuto. Na edição mais recente sobre o algodão, em 1861, em São Paulo, da professora Alice Canabrava, há uma longa introdução do professor José Robson aí, contando a história do concurso que o senhor fez menção da Faculdade de Filosofia, que ela ganhou e não levou. Porque quando se pega todo o levantamento do arquivo, das notas, ela acabou ganhando e não levou, porque era mulher, não podia a mulher ganhar. Lá foi um preconceito de gênero. Sim. Foi uma espoliação. Graças a essa espoliação é que se pôde construir uma economia com o tempo. Ótimo, professor. Olha, é sempre um enorme prazer conversar com o senhor e nos encontramos na semana que vem, então. Se Deus quiser, Vila, foi uma grande alegria falar com você.